Josué 17. A herança da meia tribo de Manassés. Houve também sorte para a tribo de Manassés, pois ele fora o primogênito de José, isto é, para Maquir, o primogênito de Manassés, o pai de Gileade, porquanto ele era um homem de guerra, por isso possuiu Gileade e Bazã. Houve também sorte para o restante dos filhos de Manassés, pelas suas famílias, para os filhos de Abiezer, e para os filhos de Eleque, e para os filhos de Asriel, e para os filhos de Siquém, e para os filhos de Éfer, e para os filhos de Semida. Estes eram os filhos homens de Manassés, o filho de José, pelas suas famílias. Porém, Zelofeade, o filho de Éfer, o filho de Gileade, o filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos, mas filhas. E estes são os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E elas se aproximaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, o filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse herança no meio dos nossos irmãos. Portanto, segundo o mandamento do Senhor, ele lhes deu herança no meio dos irmãos do seu pai, e caíram 10 porções a Manassés, ao lado da terra de Gileade e Bazã, as quais ficavam no outro lado do Jordão, porque as filhas de Manassés tinham herança no meio dos seus filhos, e o restante dos filhos de Manassés possuía a terra de Gileade, e o termo de Manassés era desde Azer até Micmetate, que está diante de Siquém, e o limite seguia ao longo do lado direito dos habitantes de Entapua. Ora, Manassés tinha a terra de Tapua, mas Tapua, no limite de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim, e o termo descia até o rio Caná, em direção ao sul do rio. Estas cidades de Efraim estão entre as cidades de Manassés. O termo de Manassés também era o lado norte do rio, e as suas saídas eram no mar. Na direção sul ficava o termo de Efraim, e na direção norte ficava o de Manassés, e o mar é o seu limite. E ambos se encontravam em Azer, ao norte, e em Issacar, a leste. E Manassés tinha em Issacar e em Azer a Bet-Seã e as suas aldeias, e Ibleão e as suas aldeias, e os habitantes de Dor e as suas aldeias, e os habitantes de Endor e as suas aldeias, e os habitantes de Taanaque e as suas aldeias, e os habitantes de Megido e as suas aldeias, 3 regiões. Contudo, os filhos de Israel não conseguiram expulsar os habitantes daquelas cidades, mas os cananeus queriam habitar naquela terra. Contudo, sucedeu que, quando os filhos de Israel estavam mais fortes, eles colocaram os cananeus sob tributo, mas não os expulsaram por completo. E os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste só uma sorte e uma porção em herança, vendo que eu sou um povo grande em vista do que o Senhor me abençoou até aqui? E Josué lhes respondeu: Se tu fores um povo grande, então sobe até a região da mata e derruba para ti ali na terra dos ferezeus e dos gigantes, caso o monte Efraim te seja demasiado estreito. E os filhos de José disseram: O monte não é suficiente para nós, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carruagens de ferro, tanto aqueles que são de Bet-Seã e as suas aldeias, como aqueles que são do vale de Jezreel. E Josué falou à casa de José, a saber, a Efraim e a Manassés, dizendo: Tu és um povo grande e tens grande poder. Tu não terás somente uma sorte, porém o monte será teu, pois ele é uma mata, e tu o derrubarás. E as suas saídas serão tuas, pois tu expulsarás os cananeus, embora eles tenham carruagens de ferro, e embora sejam fortes.